Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Chopp Gelado. Antes de começar aqui eu quero falar um pouquinho do nosso patrocinador, Agência CDF. Se você é corretor, corretora, dono de imobiliária, construtora, quer elevar o nível do seu marketing ainda em 2022, marketing digital, Agência CDF vai ter um link aqui para você falar com as meninas e mudar o jogo no que diz a marketing digital. E hoje mais um episódio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Já são mais de 40 episódios, muito conteúdo, eu confesso, sempre estou falando aqui que eu tenho aprendido demais nesses nossos bate-papos. E hoje recebendo mais um grande amigo de alguns cafés por aí, um grande amigo que também gera muito conteúdo para o mercado imobiliário, e posso dizer que talvez foi o primeiro podcast do mercado imobiliário que eu ouvi. Hoje com vocês aqui para tomar um café com a gente, meu amigo Carnicelli. Fique à vontade, se apresente, se ainda não... Alguém não te conhece, né? Muita gente não conhece, não sou tão conhecido assim, não fiz tanta merda na vida. Não usou terno azul, sapato sem meia? Não, ainda não. Mas, pô, um prazer estar aqui, Felipe, de verdade. Faz um tempo que a gente já está combinando esse bate-papo nosso aqui. Espero contribuir, assim. E estamos aí. Achei engraçado, você falou o primeiro podcast. Eu acho que foi mesmo. O conceito mais ou menos foi ali. Sim. O primeiro podcast. Não se falava muito em podcast, né? A gente botou um vídeo para rolar no YouTube e depois... Mas é mais ou menos esse formato aqui que a gente está repetindo. E eu lembro, hoje. cara. Puta, a TV no fundo com o logotipo. O logotipo. E no Spotify, logo que eu comecei a ouvir, já tinha alguns episódios ali, depois a gente né? pegou ali mais pra frente, depois, quando o Daniel Barbarini se juntou com a gente no café na época lá, ele falou, vamos botar esse conteúdo pro podcast. E a gente jogou lá pro Spotify, tá lá. E vou retomar, cara. Tem um plano agora aí de retomar as conversas. Eu lembro que eu até falei pra você, cara, vocês deviam fazer mais, porque tinham muito conteúdo bacana e algo que vocês sempre falam ali, né? Você mesmo fala assim, eu vou falar isso de novo, mas a gente já tinha falado isso lá atrás. Algumas coisas que estão acontecendo, que acontecem no mercado, que de alguma maneira vocês sinalizaram no bate-papo, no café que vocês sempre tomavam ali. E que, cara, se você ainda não ouviu, tá disponível no Spotify ainda, né? Tá lá no Spotify, no YouTube, tá sempre. Então aproveita que tem muita coisa bacana. É bacana o que você tá falando assim, porque o Café Imobiliário, o projeto do café nasceu de uma maneira totalmente... acidental, ele de repente aconteceu e começou a crescer e ficou um negócio num tamanho até maior do que a gente imaginou assim no começo. Ele não foi planejado para ser um negócio. Ele era uma conversa mesmo que a gente tinha ali e aquela conversa extrapolou e foi crescendo. Depois vieram consultorias, treinamentos, os workshops, né? Então, mas tem muito conteúdo ali de coisas que a gente falou lá atrás e que elas acontecem hoje. Então ele ainda é muito atual, assim. Ele tem um conteúdo que ainda é muito atual. Eu acho que a gente meio que tinha uma bola de cristal ali para olhar algumas coisas. E eu acho que é um ciclo, né? Eu estava repensando esses dias sobre isso, assim. De 2014, quando o café nasceu, para 2020, até o momento da pandemia, eu acho que a gente gerou muito conteúdo, assim, para valer. Uma quantidade de conteúdo bacana. Aí veio esse período, a gente deu uma segurada na onda. Acho que até um pouco antes. 2019 a gente já estava reduzindo muito o ritmo por conta de outros projetos. E aí, esse período de pandemia foi um período para mim, cara, de estudar, de ter tempo para estudar e ler e tal. E eu vou te falar, eu tô com uma outra alavanca já de informação e conteúdo para fazer, entendeu? Então, tipo, você que fez o Top Producer lá em 2015, 2016, acho que você fez na Paulista, quando eu fiz uma vez. Foi o conteúdo online. Você fez o online? Isso. Tá, teve uma galera que fez quando eu fiz, assim, agora, do mesmo jeito que aquilo foi uma alavanca para muita gente de informação, agora eu tô com uma outra alavanca que é fruto também de estudar e olhar para o mercado e tal. Eu sempre tento olhar a coisa, eu vinha conversando agora no carro sobre isso, como a gente tem que olhar para um monte de coisa que é extra mercado imobiliário para entender o mercado imobiliário. Né? Cara, a gente vai entrar nesse mundo, como você chegou até o mercado, mas eu já conhecia vocês e eu tive um contato, a primeira vez foi num Compartilha Corretores lá do nosso amigo Anderson Trinca, que você e o Gustavo foram palestrar. E ali posso dizer assim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu vi vocês e sempre com aquela ideia de trazer uma informação, mas muito dando uma cutucada no corretor, dizemos assim. E ali eu falei, cara, é interessante, porque a maneira que eles colocam o conteúdo faz a gente dar uma parada e refletir um pouquinho.
Muitas vezes as pessoas se incomodam, falam, oh, como assim? Mas se você parar, estiver aberto para receber aquele conteúdo cara, deixa eu pensar no que ele falou, faz sentido. E foi aí que eu comecei a me engajar com o conteúdo de vocês de uma maneira mais forte. E, cara, vocês já devem ter ouvido de muitos corretores, eu vou trazer aqui, igual também eu trouxe pro Gustavo. Ah, mas eles não são do mercado? Como que eles podem falar isso? Já deve ter ocorrido muito aí nos ouvidos de vocês, né? Eu não tô nem aí para isso. Podem falar à vontade. Porque, assim, tipo, é óbvio que a gente escuta isso. Sim. Já escutei muito isso. E vocês trazem muita ideia assim, cara, a gente tem que olhar para fora para entender o que está acontecendo lá fora e como que a gente pode trazer isso para cá. E quando as pessoas faziam essa pergunta, eu falo, cara, mas faz todo sentido os caras, mesmo eles não atuando como corretor, mas eles terem uma visão de fora, como pode agregar, faz todo sentido. Porque o mercado imobiliário não é só mercado imobiliário. A gente tem que olhar para o varejo, tem que olhar para tudo o que está acontecendo. Eu vou falar uma frase aqui que você anota que eu vou falar, que daqui a um tempo você vai falar para ele, porra, de novo, olha lá, o cara falou um negócio que o mercado imobiliário é cada vez menos mercado imobiliário. E corretor que não entender que cada vez menos é mercado imobiliário, tá igual o Elvis, muerto. Muerto. Entendeu? Ó, pra gente começar de fato, conta aí, como que você chegou no mercado imobiliário? Bom, era uma vez... Não, 2009 para 2010, a Remax chegando no Brasil, eu conhecia... Morava em Alphaville, em São Paulo, e eu pedalava, fazia mountain bike na época, e pedalava com um dos sócios da CIA, que era um dos caras que estavam trazendo a marca para cá. E ele me convidou, cara. Falou, cara, estou trazendo um negócio pro Brasil, vou precisar de um cara com teu perfil, tá acostumado a trabalhar com os gringos, porque eu trabalhava numa multinacional e tal. Tá acostumado a trabalhar com os gringos e, sim, precisamos de um cara como você lá. Aí eu falei, beleza, o que é que vocês estão trazendo? Franquia imobiliária. Eu falei, nunca ouvi falar desse negócio na minha vida, né? E supostamente eu conheço muita coisa de negócio, assim, até porque nessa empresa que eu trabalhava, a gente atendia todos os segmentos da indústria e tinha 80 mil produtos diferentes, você imagina. Então atendia todos os segmentos da indústria e aí você acaba entendendo um pouco de toda a estrutura ramificada que existe embaixo da indústria para distribuição de produto e tal. Então foi uma excelente escola. Processos e tudo mais. Tudo, né? Então tem gente que até hoje pensa que eu sou engenheiro. Tem gente que acha que eu sou engenheiro, porque eu conheço processo produtivo de coisas que você não imagina. Assim, decarepação de aço. Eu conheço decarepação de aço. Tem gente que não sabe nem o que é, mas eu conheço o processo. Eu não tenho ideia. Então. E aí, por conta disso, duas características. A primeira é que eu tenho uma de estudar muito aquilo que eu me meto a fazer. Assim, eu detesto ser o cara que menos sabe as coisas na mesa. Acho ótimo quando eu sou o cara que menos sabe, porque tem cara que é muito bom, mas quando eu estou ali de ignorante, eu detesto, odeio. Então, eu tenho por hábito estudar. E aquela frase de você ser o cara mais burro da mesa, para você não faz sentido. Não, ela faz sentido se você tiver com os caras os melhores. Aí não tem problema. Agora, se você tá com um bando de cara mediano e você é o pior, você tá ferrado. Entendeu? Então, assim, eu nunca generalizo essas frases dos gurus, porque para mim isso não tem valor nenhum. Tudo depende do contexto, entendeu? Quem tem como é que é em terra de cego, quem tem um olho é rei. Porra, eu não quero ter um olho em terra de cego. Eu quero ter a melhor visão onde todo mundo enxerga. E aí, eu estudava muito e, falei, nunca ouvi falar de franquia imobiliária. Como é que eu nunca entendi o que era franquia imobiliária? Eu lembro que terminou um pedal, foi durante um pedal, eu lembro até onde o cara me convidou. Foi numa subida que a gente terminava de subir uma subida conhecida em Alphaville chamada Roberta Close. E naquela subida é que ele me convidou. Então não tinha nem ar para conversar sobre. Falei, beleza, vou ver depois. Fui entender, entrei na internet, fui entender o que era o negócio. Falei, esse negócio é gigantesco. E aí foi assim que eu entrei no mercado imobiliário, em 2009 para 2010. Dei a sorte de trabalhar com um dos caras que para mim, e eu repito isso em todo lugar que eu vou, é uma das maiores referências que eu tenho de mercado imobiliário, que é o Zé Luiz Montes. Um cara que até hoje... 15 dias atrás eu estava lá batendo um papo com ele e falei, Zé, estou com um projeto de consultoria com esse problema aqui. Ele falou, faz isso. Eu falei, como é que eu não pensei nisso, cara? Como é que eu não pensei em algo que parecia tão óbvio? Então, assim, para mim é o mestre dos magos, assim, do conhecimento. Então, eu tive a sorte de trabalhar com esse cara, que foi um mentor para mim, foi me orientando. Mas me chamou muita atenção em 2010, quando eu entrei no mercado imobiliário, porque como eu trabalhava na indústria, a gente tinha muito processo e eu conhecia muito de metodologia e tudo era feito desse jeito. Eu cheguei no mercado bilionário
um movimento de dinheiro gigante e eu posso assegurar aqui, cara, em 2010, os donos de imobiliária não sabiam o que era um funil de vendas. Não sabiam, não se falava em funil de vendas. Spin selling, metodologia de venda complexa, eu acho que eu fui um dos primeiros caras a falar isso para o mercado imobiliário. Porque as pessoas, e assim, a indústria já usava isso há 20 anos, entendeu? Muito tempo, né? Então eu falei, pô, isso aqui é um oceano azul para quem quer se estabelecer como profissional da área de gestão e planejamento, que sempre foi a minha pegada, sempre gostei muito disso. E me dei muito bem nesse mercado. Depois de lá fui trabalhar com Brasil Brokers, depois de lá fui trabalhar com Coldwell Banker, comecei com a consultoria, nesse meio tempo começou o Café Imobiliário, e estou aí. Hoje, basicamente, eu trabalho como consultor de algumas empresas, tenho reincidência de contratação, o que para um consultor é a melhor indicação, né? Sim. Você sabe que o consultor é bom se o cara foi contratado várias vezes para resolver problemas na mesma empresa. Então eu tenho uma reincidência boa de contratação, basicamente hoje vivo disso, assim, dessas indicações de negócio. E também estou dentro da Imóvel hoje, que é um Big Data de mercado imobiliário que apareceu em 2019 na minha vida e que é um projeto que eu estou lá. E que é muito bom, a gente utiliza aqui. Eu acho, e assim, a gente ainda está engatinhando lá, tem muita coisa por ser feita. E a ideia ali é realmente contribuir com o mercado, organizando a informação, que é a base do nosso negócio, né? O mercado imobiliário depende de informação para se estabelecer de uma maneira mais profissional. Sim, alguns pontos aí. Você falou da questão que quando entrou, o mercado imobiliário lá atrás não sabia o que era funil. Hoje a gente fala muito... Hoje está muito forte a galera falando de funil, falando de processos. Você vem da indústria, né? Indústria é processo atrás de processo. É só processo, né? Isso. E, cara, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de aviação, num grande banco, numa empresa de tecnologia. E peguei muito essa parte de processos. Eu passei por uma fusão de um banco, então a gente vê coisas assim de outro mundo. Mercado imobiliário, eu vejo que ainda, e vai ser por muito tempo, um mercado onde as pessoas não gostam de se qualificar. E quando a gente fala de processos dentro do mercado imobiliário, e processos não é do dia para a noite que a gente coloca numa empresa, não é fazendo um curso que na segunda-feira você vai conseguir colocar em prática um processo, isso leva tempo, você precisa testar, validar, ver onde está precisando melhorar. Primeiro você precisa ter a atitude. Exatamente. Que já é um passo gigante, né? Talvez o mais importante. Participar de um treinamento e ter a atitude de implantar algo daquele treinamento na semana seguinte dele. Sim, acho que é o mais importante. É o primeiro passo, Como que é para você, como que foi para você entrar nesse mercado e ver que podemos falar assim, tinha uma grande bagunça ali para ser colocado em ordem essa casa? Eu acho excelente, cara. Todo mercado caótico é mercado que te apresenta oportunidade, né? Então, assim, eu sempre faço uma analogia muito fácil. Se eu te der 100 milhões de reais, você prefere entrar no mercado do refrigerante de cola ou no mercado imobiliário? Imobiliário. Porque o mercado de refrigerante de cola tem 2 players muito bem estabelecidos, logística formatada, mercados já compartilhados. A barreira de entrada ela é gigantesca, porque o mercado está estruturado e organizado, né? Não tem jeito. Tem lugar no mundo que você não vai encontrar água, mas você acha Coca-Cola ou Pepsi. Porque em logística os caras são excelentes. Então, assim, mercados caóticos, mercados mais bagunçados, mais indisciplinados, são os mercados onde estão as melhores oportunidades. Então, eu acho que quando eu bati de frente com isso, falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Tem também aquele lance do bichinho que te pica e você se sente bem naquele negócio, que, né, as pessoas que eu conheci, enfim, conheci muita gente boa, mas conheci muito canalha também no meio, como todo lugar, né? Tem gente boa e tem gente que não merece valor, mas assim, procurei sempre me cercar das pessoas que eu considero boas pessoas, bons profissionais, e é um mercado que você consegue ver a evolução do teu trabalho, o impacto do que você faz, do que você gera. Então, assim, no meu processo de trabalho, teve empresas que eu tirei quase de um processo de falência e que hoje estão super bem posicionadas no mercado. Então, ele é um mercado que remunera, não estou falando de grana aqui, né? Estou falando remunera através do prazer e de verificar o trabalho do empreendedor sendo realizado. Vocês são um exemplo disso, né? A estrutura que vocês conseguiram montar, vindo do nada ali, montar. Então, ele é um mercado que remunera. Ele é um mercado transformador. Era essa palavra que eu queria encontrar. Sim. O mercado imobiliário ele é um mercado transformador. E você consegue ver a transformação acontecer.
Então, isso para mim, que tenho no meu sangue o empreendedorismo, que gosto dessa pegada, é um imã, né, cara? Eu falo, vou ficar aqui, tô aqui dentro Mas a minha visão foi, porra, é oportunidade. Isso aqui, esse mercado é um mercado cheio de oportunidade. E quanto mais eu olho para esse mercado, mais oportunidade eu vejo. E você tocou num ponto aqui que eu acho que ele é um ponto interessante. A visão de que as pessoas não gostam de se qualificar. Né? Danem-se. Essas que não gostam de se qualificar vão se ferrar, entendeu? Não tem... A peneira não natural, é questão né? de gostar ou não gostar. É questão de ter que fazer. O mercado não suporta. E assim, para o caminho que ele vai, e aí assim, é nessa alavanca que eu vejo, né, que por isso que me motivou a criar um novo workshop e tudo mais, para o caminho que ele vai, não tem mais o gostar ou não gostar. Se você não se qualificar, acabou para você o jogo. Isso é um fato, mas isso é um fato para todo mundo, entendeu? Não é só... Os ciclos de transformação hoje são muito curtos, muito rápidos, entendeu? A gente entrou numa pandemia, saiu de uma pandemia, entrou nela de novo, saiu de novo, e entrou numa guerra. Entrou numa guerra, e aí tem gente comparando, porque o crash da Bolsa de 29, não há histórico no mundo que sirva como referência para o que a gente está vivendo. E daqui para frente vai ser só assim. A próxima pandemia que vai existir, as pessoas vão tentar buscar uma referência no que aconteceu nessa. Esquece. A próxima já vai ser tão diferente que o que a gente passou nessa não vai servir. Assim, tipo, as curvas que vão acontecer com a economia, os impactos que vão acontecer na vida das pessoas, vai ser diferente. Então, isso te obriga a se qualificar. O profissional que quiser viver, o profissional que quiser continuar perene na sua profissão, não estou falando só de mercado imobiliário, não, estou falando de todas. Não é mais questão de gostar ou não gostar. A qualificação é um processo empírico da natureza de trabalhar. Né? Sim. Eu não gosto de me qualificar. Então, cara, arrume aí alguma ajuda do governo social, porque não vai ter espaço para você no mercado no futuro, entendeu? Cara, você falou algo aí que é a veia empreendedora, tá? Corre o sangue empreendedor, né? E eu, na minha visão, eu acho que um ponto essencial para o corretor de imóveis é ele entender que ele é uma empresa. Independente se ele está empreendendo... Você SA, né? Às vezes ele vai empreender dentro de um outro CNPJ, mas ele tem que ter a mente condicionada que ele é uma empresa. Que é o melhor cenário. O corretor ele é o sócio majoritário de toda a operação. Exatamente. E assim, se eu vou abrir uma empresa, eu tenho um investimento. E se eu vou abrir uma empresa, eu não posso abrir uma empresa com prazo de validade. Igual tem pessoas que falam assim, eu vou tentar ser corretor. Não, você já está abrindo uma empresa sabendo que você tem a esperança dela poder fechar. E isso, não cabe na minha cabeça. E, cara, às vezes é coisa besta. Às vezes é uma foto de um WhatsApp que diz muito sobre a sua empresa, né? Qual que é a sua visão sobre esse ponto? A gente tem um mercado imobiliário onde muitas pessoas ainda não entenderam que, sendo corretor, eu preciso entender e ser uma empresa de fato? Eu acho que tem muito corretor no flow, né? Vivendo no flow. Aliás, eu vou dar um spoiler para você. Eu estou fazendo um estudo agora que eu quero apresentar depois. Na realidade, é muito mais uma curiosidade minha para compilar. Porque eu vejo muita empresa batendo no peito, não, porque nós crescemos 75%, nós crescemos... Não, isso aqui. E eu estou compilando esses dados de algumas imobiliárias que eu tenho como referência para ver, porque no fundo eu acho que todo mundo cresceu igual, porque o mercado cresceu para todo mundo. E quem cresceu 10%. O cara que hoje estava batendo no peito falando, não, cresceu 80%, quando a gente fizer a conta para valer, ele cresceu 10%. Entendeu? Os outros 70% foi um flow de mercado. O que acontece é que tem muito corretor vivendo no flow de mercado. Tá bom, tá ruim, tá ruim, a culpa nunca é dele, a culpa é de alguém, porque é filosofia Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então, eu acho que tem muito profissional assim. Agora, o que na minha visão acontece? Concordo 300% que o corretor é uma empresa. Ele é uma empresa. Porque ele tem que investir em educação, tem que investir em marketing, ele tem que investir na embalagem dele, né? No trabalho de design que ele faz sobre ele mesmo. A gente estava brincando aqui do terno azul, faz parte da embalagem que se compra. Então, enfim, é um produto. O corretor ele é um produto no mercado e ele precisa se posicionar como produto. Agora, quando você é um produto, você tem que ter uma cabeça de gestão empresarial mesmo. Qual é o meu planejamento, qual é o meu propósito, qual é o meu nicho de atuação, para que eu sirvo e para que eu não sirvo. Né? Não dá para fazer de tudo.
O cara tem que fazer as suas escolhas e para o corretor isso é uma das coisas mais difíceis que tem, fazer escolha, porque ele é um cara remunerado. Ele não tem remuneração fixa, ele tem remuneração variável. Então, teoricamente, toda escolha é uma oportunidade de ganhar algum dinheiro. O dia que ele percebe que isso é o que faz com que ele não tenha resultado, é quando ele começa a ter resultado, né? O dia que o corretor começa a ter uma gestão de empresa, quando ele começa a perceber que, vem cá, parte do que eu ganho eu tenho que reservar para ter um fluxo de caixa como uma empresa tem, para sobreviver nas épocas em que eu não vou fazer venda. E às vezes esse fluxo de caixa só vai servir, essa grana, reserva que está ali, é só para ele poder dizer não para as oportunidades que aparecem, que tiram o foco dele daquilo que de fato ele tem que fazer. Porque a construção de uma imagem, de um produto, enfim, a construção de um corretor de imóveis na sua região, né, aquilo que os americanos chamam de fazer o farming, né, de você plantar, cultivar para ter colher e a partir dali viver de um processo de indicação, ela é longa. Então, e é contínua, né? Ela é contínua. Você não vai plantar, não vai... Mas o que acontece é assim, é como acontece numa fazenda. Eu plantei, tive a minha colheita, o que eu faço com a minha grana agora? Agora eu compro uma semente de melhor qualidade para ter uma colheita melhor. Assim vou fazendo e vou melhorando. Estrutura para ter um processo mais rápido. Mais rápido, vou melhorando. Às vezes eu vou montar um time, vou montar uma equipe, vou ter uma assistente, enfim, não sei. O dia que o cara cai na cabeça dele que nem toda oportunidade é boa oportunidade, que boa parte dessas supostas oportunidades desviam ele do caminho que ele tem que seguir mesmo, que ele é bom em fazer, aí eu acho que quando cai a ficha ele fala, não, de fato eu sou uma empresa, eu não posso fazer de tudo. Ou eu escolho ser uma empresa para vender carro de luxo, ou eu sou uma empresa que produz carro popular, ou eu sou uma empresa que... Entendeu? Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. E a vida é feita de escolhas. Se você não tiver suas escolhas bem formatadas, né? Se você não tiver propósitos bem definidos... Eu estava relendo agora... Aliás, eu vou até dar uma dica aqui, porque é sensacional. Eu li o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, há, sei lá, uns 15, 20 anos, talvez. Só que quando eu li esse livro... A gente vivia um cenário no mundo e a minha cabeça era bem diferente do que a minha cabeça é hoje, né? Há 20 anos eu não era pai de 2 filhos, eu não era... Tinha uma série de coisas. E mexendo nas coisas e tal, falei, pô, tá aqui esse livro, vou reler. Esse livro é fantástico. E assim, cara, esse livro para mim foi um soco no estômago, porque estamos vivendo uma época que é muito similar à época que o livro foi escrito. Que o livro foi escrito logo depois do crash da Bolsa Americana, onde as pessoas tinham incerteza, o medo pairava no ar, o que vai ser o mundo e tal. Então você começa a ler o livro e você fala, cara, dá para traçar paralelos muito perfeitos com o que a vida da gente é hoje. E aí, na entrevista com o Diabo lá, ele conta, cara, que uma das melhores maneiras dele ter um cara dentro do rodamuinho dele é o cara que não tem nenhum propósito, que é o cara que deixa a vida rodando, entendeu? O cara sem propósito tá fudido. 98% das pessoas são alienadas. 98% das pessoas são alienadas, não tem nenhum propósito, tá rodando e tal. E aí eu tava lendo esse livro e falei, cara, isso aqui devia estar no curso do TTI, sabe? Era leitura obrigatória no curso do TTI para o cara entender como é que, já que você vai ver do seu resultado, se você é um cara que vai ver do seu resultado, você tem que ter controle do seu resultado. Como é que eu faço para ter controle do meu resultado? É fazendo escolhas, cara. Tem coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. E esse é o maior exemplo. Assim, quando a gente olha para uma empresa vive de escolhas. O corretor ele é uma empresa, ele tem que viver de escolhas. Sim. E toda escolha é uma renúncia, né? Cara, é fantástico, indico também esse livro. Eu vou te falar, eu leio, mas... Esse é um momento muito interessante para ler esse livro. Sim, assim. eu leio não é porque eu gosto de ler, eu leio porque eu sei que eu preciso. É uma decisão, uma escolha. Então, eu me forço ali sempre a ler um pouquinho. Eu tenho livros que eu leio porque eu gosto, tenho livros que eu leio porque... Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Isso já é um problema... Que não é um problema, porque tem livro que é chato, mas tem que ler. Sim. Então, esse livro, às vezes, eu levo 6 meses para ler livro. Tem livro que eu levo 6 meses. E tem livro que eu leio em uma semana. Esse livro eu li metade em um dia. Não, ele é absurdo. É absurdo, assim. E, cara, falando de escolhas, até o que você comentou aí, a gente tem um ponto que é o seguinte. Quando o camarada, ele olha para o mercado imobiliário, geralmente algum amigo ou algum parente fala, vem, que aqui é bom. Aqui é bom porque você vai vender, vai ganhar grana... E todo mundo que entra no mercado imobiliário entra por causa da grana. Aí o camarada entra no mercado imobiliário... Essa sempre foi a minha defesa. Né? Falei isso muitas vezes e era criticado quando falava isso. Não, mas... Falava, galera, vocês estão aqui por causa do dinheiro. Ah, não, porque o teu sonho.
né? São 2 pontos. Primeiro, o sonho, o corretor ele precisa entender que ele tem um sonho dele também. Não adianta só ele olhar para o sonho do cliente. Se ele não tem o sonho dele, ele está dentro dos 98% que já diz lá no livro. Isso, é. E aí ele entra no mercado imobiliário por conta da grana, e a grana vem através da venda ou locação, certo? Certo. E aí ele começa a olhar que ele precisa ser fotógrafo, videomaker, que ele precisa dança de TikTok, postagem de Instagram, e ele acaba deixando de fazer o que dá resultado, que é a venda. Qual que é a sua ideia sobre isso? Então, primeiro assim, ele precisa, ponto de interrogação. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Você precisa fazer a dancinha? Você precisa saber tirar foto? Você precisa? Ou você quer fazer tudo isso porque você ainda não tem escolhas bem definidas do que você de fato quer, né? Porque você pode falar, não, eu sou um cara que trabalha nesse nicho, esse nicho tem um nível de qualidade de fotografia que eu nunca vou fazer, não estou a fim de investir no equipamento, eu preciso ter alguém que faça. Vou trazer um cara para dentro do meu negócio. Então você começa a montar um planejamento para isso, para ter uma estrutura que sirva isso, ao né? seu propósito. É assim, os melhores corretores que eu conheço são corretores que colocaram a máquina funcionando para eles. Terceirização. E não trabalham para a máquina. Quando eu digo a máquina, é o mercado como um todo, né? Assim, os melhores corretores que eu conheço são corretores que colocaram a máquina funcionando para eles. Assim, às vezes os próprios colegas da imobiliária dele trabalham para ele e nem percebem. Às vezes é involuntário que o cara fez isso, é inconsciente, às vezes é consciente. Eu conheço casos de corretores que são conscientes fazendo isso. Que ele usa parceria a favor do O cara tem uma negócio sacada, dele. mas não é só parceria, é um pouco de tudo. O cara tem ali um domínio de fazer isso, porque ele também pensa, para que eu vou abrir uma imobiliária se aqui dentro da imobiliária, em cada operação eu sou sócio majoritário? E eu não tenho um custo fixo todo mês. O corretor é o sócio majoritário de toda a operação. Você é dono da DF Casas? Você é o dono da DF Casas, mas o teu corretor, naquela operação específica que ele fez, ele ganhou mais dinheiro que você. Exatamente. Ele é o sócio majoritário naquela tua operação. Então, o corretor, quando começa a colocar essas coisas na cabeça e pensar, ele fala, talvez não vale a pena ser autônomo. Eu ponho a máquina para funcionar para mim. Eu assim, se eu fosse corretor hoje, Guilherme, aliás, estou tirando o meu Cresce agora, porque eu já fiz o meu TTI há um tempão e eu fico falando, cara, vou tirar esse negócio agora. Vamos pagar anuidade. Pô. Vamos ajudar o Cresce, o COFES, o Cresce estão sem dinheiro. Aí eu fico pensando, se eu fosse corretor hoje, eu trabalharia para alguém, para alguma imobiliária? Talvez no meu caso especificamente hoje, não. Por quê? Porque eu tenho um nível de relacionamento que eu construí ao longo do tempo que eu utilizaria esses relacionamentos para endereçar negócios. Olha que interessante. Eu também não ia ficar correndo atrás de contrato, não ia ficar... Não, mas eu ia fazer assim, tipo, eu tenho um relacionamento, eu formato um negócio aqui e eu acho um cara que toca isso aí. Que vai fazer essa outra parte. Nós vamos fazer 50-50 porque eu cuidei da parte burocrática. Beleza, cara. Eu detesto a parte burocrática. Me deixa na rua fazer meus relacionamentos. Esse seria o meu trabalho, que eu acho que é o único ativo que um corretor tem é relacionamento. Não é imóvel, não é nada. E que dentro desse jogo você pode sim fazer a parceria com uma imobiliária. Pode fazer a parceria com quem você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, se eu não fosse um cara de nível de relacionamento, também construí esses relacionamentos ao longo do quê? Trabalhando, sei lá, eu tô com 47 anos de idade, né? Então, já ralei muita trabalho, eventos. Evento, trabalho, viagens, pessoas que eu conheci. Eu tenho uma capacidade, uma habilidade de conectar com pessoas, eu sempre tive isso. Então eu aproveito isso. Eu sou capaz de, eu estava no final de semana em Campos do Jordão, sentei no terraço do restaurante e tenho uma reunião marcada semana que vem para fazer por conta desse bate-papo que eu sentei no terraço do restaurante e comecei a conversar com o cara e falei, você faz o quê? Porque eu pergunto na cara de pau, você trabalha com o quê? Eu pergunto mesmo. O cara, eu trabalho com... tem conexão aqui. Aliás, corretor deveria fazer muito isso porque a sinergia do mercado imobiliário é com todo tipo de negócio. Sim. A gente está aqui conversando, esse negócio vai para o YouTube, que está na nuvem, que é um servidor que está instalado em algum prédio físico, em algum lugar do planeta. E quando não for deste planeta, é de algum outro planeta, mas existe um espaço físico, entendeu? E que alguém vai precisar de... Alguém vai precisar de um corretor que venda aquele pedaço ali. Então, assim, a sinergia do mercado imobiliário é com todo tipo de negócio. Então, o corretor tem que ter essa habilidade. Você trabalha com o quê? Eu faço isso. E saber se posicionar. Obviamente que o cara só vai te dar ouvido se você tiver um mínimo de repertório para conversar com um executivo, com um empresário, com um empreendedor, com quem quer que seja. Você tem que ser interessante para outra pessoa exatamente, também, né? Num nível que o cara fala, vale a pena eu gastar meu tempo batendo papo com esse cara. Mas enfim, eu voltando ao teu ponto ali. Como é que se eu não tivesse esse meu nível de relacionamento, como é que eu ia trabalhar? Cara, eu ia trabalhar dentro de uma imobiliária,
Eu não ia querer ser corretor autônomo porque eu não ia falar, ai, prefiro ganhar 3% sozinho, 5, 4, sei lá, sozinho do que dividir com... Nada, cara. Eu ia trabalhar na imobiliária e ia usar lá a maquinazinha da DF para trabalhar para mim. Eu ia fazer o Felipe Adalto de funcionário, entendeu? Empresa. Felipe, desenrola isso aqui para mim. Felipe, isso aqui. Felipe, eu preciso disso. Felipe, vamos lá. Ah, o cara do podcast tá aí. Posso gravar um negócio pro meu cliente? Pá. E eu ia botar a tua maquininha para trabalhar para mim. Essa inteligência, eu não vejo o corretor ter. Eu vejo o cara só focado no dinheiro sem pensar na estrutura que ele pode trabalhar, que ele pode usar dentro do imobiliário, que ele pode fazer. Então, assim, corretores que percebem isso têm muito mais resultado. Os corretores que já entenderam que o grande jogo é você botar uma máquina funcionando para você, ganham muito mais dinheiro do que o corretor que quer peitar o mundo aí. Inclusive, essa galera que bom, os gurus aí, né, que fala que você tem que fazer tal coisa, eles estão fazendo isso, né? Eles têm tudo terceirizado, mas ele tá falando para você que você tem que estar lá fazendo o Instagram, você tem que estar lá fazendo tráfego pago, porque ele tá fazendo a máquina dele girar através desses anúncios, né? É isso aí. Então é o tipo, faça o que eu falo, não faça o que eu falo. Como é que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Exatamente. Agora, falando um pouquinho assim dos gurus. Tô no mercado imobiliário. Eu já entendi o que você quer. Eu quero acompanhar alguém. Como que o Carnicelli iria validar uma pessoa se aquela pessoa é uma pessoa válida para eu seguir, para eu ver o que ela tá falando? Qual que seria o seu filtro? Você sabe que essa tua pergunta ela tem muito a ver com uma pergunta que me fizeram esses dias na rede social. Eu até postei um vídeo lá no meu Instagram sobre isso. Um cara me mandou, porque é muito comum. As pessoas me mandam, Guilherme, me dá umas indicações aí de quem que eu devo seguir e tal, quem que você indica. E assim, eu não costumo indicar ninguém, cara. Porque para indicar eu estou emprestando a minha credibilidade. Se aquele cara veio fazer uma pergunta para mim, é raro eu indicar alguém. Você falou um vídeo de mentoria, não foi? Não foi um vídeo de mentoria. Foi agora esses dias aí, a semana passada, eu acho. Eu não tenho por hábito indicar ninguém. Eu tenho por hábito, assim, quando o cara, fulano, o que você acha desse cara? É um cara que é cara bom, um cara que você gosta, um cara que você não gosta? Eu falo, cara, esse eu gosto. Vou falar uma coisa aqui. Todo mundo no mercado sempre achou que eu e o Guilherme Machado, a gente tinha uma rixa. Né? Que a gente era, tipo, inimigo. Não sei, o Guilherme talvez até assista isso. Eu vou mandar isso para ele assistir depois. E, de fato, eu e o Guilherme, a gente tinha uma visão diferente do mercado. A abordagem dele eu não gostava, mas eu sempre falei isso para ele numa boa, não tive nenhum problema. Tipo, cara... Não é o tipo de abordagem que eu faço. Ele é extremamente competente em fazer o que ele faz. Muito. Do ponto de vista de rede social. Porra, se eu tivesse a competência que ele tem para fazer isso, eu tinha ganho muito mais dinheiro do que eu ganhei. Assim. Ele é bom em fazer a máquina dele girar. Ele sabe fazer isso, ele tem essa competência, ele é um cara que fotografa bem, é um cara que se preocupa com o visual dele, é um cara que tem... Eu sou zero nesse aspecto. Isso é uma deficiência minha, não estou falando isso como orgulho, não. É uma deficiência minha que ele tem. Mas a gente tinha uma visão diferente de atuação de como o corretor trabalhar. Esses dias eu mandei para ele uma mensagem, cara. Mandei lá, falei, cara, tava vendo os seus vídeos lá e foi dar uma olhada, né? Porque a gente tem que olhar tudo. Eu falei, deixa eu dar. Faz tempo que eu não vejo. O Guilherme tá sumido, o Machado tá sumido do meu feed aqui. Porque também a gente não pode deixar o algoritmo entregar o que ele quer só. Porque senão você cai na armadilha da miopia, né? Tem que buscar lá as coisas que você... Confundir a cabeça do algoritmo. Deixa o algoritmo, sim... é isso que você está me entregando? Vou buscar outras coisas então, porque senão estou sendo educado por você e não por mim, né? Aí falei, faz tempo que eu não vejo o Machado, deixa eu ir lá buscar. E comecei a ver uns vídeos dele, comecei a ver umas coisas. Mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu acho que hoje a gente está muito mais convergente nas ideias do que divergente. Ele até falou, legal você tá me falando isso e tal. Eu falei, eu tô falando isso que não é para te puxar saco, porque você sabe que... Ele falou, não, eu te conheço, sei que você não puxa saco de ninguém. Mas a gente está muito mais convergente, assim. Então, hoje, se um cara falasse para mim, Guilherme, o que você acha do Machado? Devo seguir? Cara, eu acho que tem muita coisa legal ali que ele fala hoje. Né? Voltado mais para a parte de gestão, que ele está focando mais agora. Estruturou melhor, está falando mais de metodologia. Ele falou outro dia um negócio sobre preço de lançamento, que é um negócio que eu defendo há muito tempo, de que os caras ficam botando preço de lançamento, a comunicação no preço daquele que é a isca. Eu vi esse vídeo, que ele falou que o maior erro é você lançar com preço mínimo. Você tem que pensar no preço médio. E assim, até o modelo de lançamento está fadado a mudar. Esse modelo que a gente tem hoje já não faz mais muito sentido, né? Enfim, tem outras discussões que a gente pode trazer para essa mesa, que aí são crenças minhas, não quer dizer que estou certo ou não. Mas aí um cara me fez essa pergunta, quem mais você me indicaria? E a minha resposta foi a seguinte: o conteúdo que você deve seguir, na realidade, é o conteúdo que vai construir a sua trilha de conhecimento. Veja bem,
A sua, S-U-A, sua trilha de conhecimento. A sua trilha de conhecimento está correlacionada com aquilo que você faz e não com o que eu penso. Então, Felipe Adalto tem uma imobiliária na Zona Leste de São Paulo com ticket médio de 300 mil, né? Trabalha o público classe C e D, sei lá, estou chutando aqui assim, está numa região de infraestrutura social mais precária, são os eu estou lidando aqui com fatos, né? Com dados. Então, adianta eu passar para o Felipe Adalto, que tem este perfil, este nicho de atuação, a minha trilha de conhecimento, que é do cara que mora em Campinas, que só conversa com a maior parte do tempo com os seus empresários, que vai para Miami, que fala assim. A minha trilha de conhecimento não tem nada a ver com a sua trilha de conhecimento. É aonde eu estou, aonde eu quero chegar e quem são as pessoas que construíram aquilo. É óbvio que você pode pegar as referências, tipo, eu faço muito isso. Eu olho lá, deixa eu ver quem que eu conheço que segue esse cara aqui. Esse cara aqui segue. Se este cara segue, para mim é uma validação de que aquele cara é bom, né? Eu gosto do Felipe. O Felipe segue Beltrano. Vou começar a seguir Beltrano. Pode ser que aquele cara dure uma vida na minha timeline, pode ser que aquele cara no 4º, 5º post já descarte. Mas tem que experimentar. Agora, o grande lance é, ao construir a sua própria trilha de conhecimento, quando você faz isso por conta própria e não pela influência de guru ou pela influência de quem quer que seja, do colega da imobiliária e tal, quando você faz isso, você vai automaticamente ter contato com coisas boas e coisas ruins que estão ligadas àquele assunto. E aí você sozinho vai separando o joio do trigo. Porque você começa a ver, cara, esse cara fala muita besteira, aquele cara é melhor, esse está fora. Esse cara é bom, achei um cara melhor ainda que está ligado àquele outro. Então você vai construindo a sua trilha de conhecimento. E qual é a importância de você construir a sua trilha de conhecimento independente da trilha de conhecimento dos outros? Porque no mercado imobiliário, onde você vive de relacionamento, e vive de pessoas, e vive de conversar, e vive de trocar ideia, e vive de construir as suas estratégias e tal, se a sua trilha de conhecimento não tiver diferencial, você também não tem diferencial. Você está dentro da média. E se você está dentro da média, você está embaixo da linha de corte de quem sobrevive nas crises. Sim. A média não sobrevive nas crises. Quem sobrevive nas crises é quem está acima da média, né? Então, essa é a importância fundamental que eu vejo para você construir a sua trilha de conhecimento baseado naquilo que você faz e naquilo que te agrega e que você fala, não, isso aqui faz sentido para mim, faz sentido... Então. Guilherme, quem que eu devo seguir, cara? Não sei. Começa lendo os livros do Napoleão. Vai para os clássicos. Eu vou falar para o cara. Vai para os clássicos, cara. Começa pelos clássicos, entendeu? Quer tocar bem um instrumento? Quer tocar rock? Vai entender o que os caras faziam no blues. Quer improvisar no jazz? Entende pelo menos o que é uma pentatônica, para sair falando de modos gregos, né? Vai primeiro para o básico. Então, acho que conhecimento é isso. Então, começa com os clássicos, cara. Começa lendo coisas mais básicas, né? O que são os clássicos? Assim? Vai entender um pouco do que é o Peter Drucker em administração, vai entender o que é o Kotler em marketing, vai entender... Aí depois você começa a entrar nos 8 P's de um, porque aí todo mundo inventa. 12 P's de outro. Todo mundo inventa e tal, e roda, cai lá na base da administração, né? A gente viu isso agora muito com essa crise que as startups estão vivendo. Os livros mais vendidos de gestão era sempre um startupeiro que virou unicórnio, ele escreve um livro, aí você pega aquele livro e olha aí, eu olhava aqueles livros e falava, essa porra que o cara tá falando aqui, vendendo, parece um... Isso aqui tá lá atrás no Kotler, isso aqui tá lá atrás no Drucker, isso aqui tá lá atrás no Spin Selling, entendeu? Os caras estão reinventando a roda, floreando. Então... E o legal dessa base é se você for pegar para ler, for pegar para entender... Napoleão, o próprio Spin Selling, não foi uma metodologia criada do dia para a noite, foi estudos. Deixa eu ver o que essas empresas estão fazendo. Exatamente. Então, tem uma ciência atrás dessa metodologia parada. Através de estudos e validação. É. Então, assim, não foi que um cara chegou lá e falou, cara, eu vou criar o Spin. Não, ele começou a estudar empresas que tinham sucesso, que não conseguiam sucesso, começou a validar algumas coisas e chegou à metodologia. Você sabe que eu tenho vontade de escrever um livro, né, cara? E assim, já me perguntaram várias vezes, por que você não escreve um livro? Porque eu acho que eu nunca estou preparado para isso, essa aqui é a verdade. E quando eu for escrever, ele vai ser uma coletânea de fracassos. Eu não quero escrever sobre uma coletânea de sucessos, assim. Eu quero contar os meus fracassos, cara.
Eu vou contar os meus fracassos. Onde foi que eu me ferrei? Mas você acha que assim, eu entendo que os aprendizados maiores estão aí. Eu acho também. E assim, é exatamente por isso que eu quero escrever. Só que eu vou ter que me despir de um monte de coisa que é a aura do cara bem-sucedido profissionalmente, né? Porque eu vou contar coisas ali, eu tenho coisas para contar num livro que o cara fala, porra, o cara passou por isso. Eu tenho coisas, cara, na minha vida que quem vê só vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva. Exato, só vê a foto, não vê o filme. E eu vou escrever um livro só com os meus tombos, cara. Eu tenho vontade de escrever, porque eu tenho vários. Eu falei... Tive um recente agora aqui, uma frustração monstruosa que aconteceu comigo há questão de um mês atrás. Faz parte da gente se ferrar. Cara, eu falei, não sei para quem esses dias, falei, se você tá vendo uma imobiliária, um corretor que tá se dando muito bem, é porque esse cara errou pra caramba. Sim. E aí ele aprendeu com os erros. E tem duas coisas que a gente tem que lembrar, né? Que todo negócio de sucesso teve algum momento uma tomada de decisão baseada na coragem. Então, e eu vinha conversando no carro sobre isso, sobre o medo de tomar risco. Muita gente tem medo de tomar risco e aí quem não arrisca não petisca, né? Sim. Isso é um dito popular que é muito real. Mas esse cara que em algum momento tomou uma decisão de coragem para chegar onde ele está hoje, ele botou às vezes tudo a perder e tal. E também teve uma coletânea de fracasso, assim. Todo mundo acho que tem na sua vida. E ainda vai ter, né? E vai ter, faz parte do jogo. É que eu acho que chega uma hora que você começa a entrar na espiral do sucesso, né? Que é porque quando você... E aí isso é uma coisa importante para a gente falar para o corretor de imóveis. Eu nunca vi um corretor de imóveis bem sucedido que não tinha uma boa administração financeira do seu dinheiro. Que não tinha uma boa reserva financeira que desse para ele a tranquilidade de não fechar um negócio naquele mês ou a coisa se estender um pouco mais no funil e tal, e ele entrar no gargalo. Porque o cara é como um fluxo de caixa de uma empresa. Por isso que o corretor é muito uma empresa. Uma empresa tem fluxo de caixa por quê? Porque pode ter momentos em que ela precisa ir lá recorrer àquela grana para poder fazer a coisa girar naquele mês. Não vendeu tudo que precisava, não bateu a meta que precisava, não vai ter os recebíveis que foram alongados, né? Então, assim, o fluxo de caixa serve para isso. O corretor tem que ter fluxo de caixa para ele ter essa liberdade de tomada de decisão de tipo, eu sou um especialista em alto padrão. Todo mundo quer ser especialista em alto padrão, porque eu já ouvi muitas vezes. Não, vender o alto padrão e o mais popular dá o mesmo trabalho, então aqui é melhor por causa da comissão. Velho, o giro é diferente. Já está tudo errado se o cara pensa assim. Já está tudo errado se pensa assim. O giro é diferente, o profissional é diferente, o processo de tomar decisão é diferente. O seu cafezinho é num lugar diferente. Os lugares que você tem que frequentar, com quem que você tem que estar, não sei o quê. Tal. Eu sei porque assim, eu tenho lugar que eu frequento, que é para fazer relacionamento, que eu deixo uma grana lá que eu falo, porra, velho. Saiu caro para fazer esse relacionamento, que vai daqui, às vezes é um ano, daqui um ano que vai surgir o negócio. Mas você tem que... É a minha escolha. Só que se você não tiver essa liberdade para fazer isso, você não faz, você não traciona. Então o corretor tem que entender isso para ele entender assim, cara, eu tenho que ter uma parte do meu fluxo de caixa guardado ali para investir no meu próprio negócio, para eu ter fôlego e poder fazer escolhas. Se eu vou fazer escolhas de ser um corretor de alto padrão, talvez eu venda um imóvel por ano, 2 por ano, né? Às vezes o cara vende um imóvel a cada 3 anos e tá lá, porque vendeu, fez alguns, tá bom. Ele vai ter que se manter ali naquela pegada. Tem que ter liberação. Senão amanhã depois, fulano, o que você está fazendo aqui? Encontra com o cara ali vendendo um plano e plano, né? Sim. Sem demérito nenhum. Mas você ali. estava no altíssimo padrão. Mas, outro dia você estava ali falando do Pinifarina, Cirela, fazendo vídeo e tal, não sei o quê. Agora você está aqui fazendo dancinha no plano e plano, no TikTok. Então, essas coisas que o corretor precisa se situar e são escolhas que ele tem que fazer, cara. Ele só vai fazer isso com planejamento, com uma boa trilha de conhecimento montada, né? Eu trabalho muito em 3 pilares, assim, podemos dizer. O cara tem que ter um processo definido, entender de processo para ele ter vendas constante, porque não é vender. Ele precisa ter... Venda é processo. Constância, né? Controle financeiro e inteligência emocional. E assim, qual é o ciclo, por exemplo, aqui na DF, qual é o teu ciclo de lead time, entre o lead chegar e a venda sair? Cara, a gente trabalha numa média assim de 6 meses, 6 a 7 meses. Entre o lead chegar, 6 a 7 meses. Então, vamos falar 180 dias. Sim. Então, você tem que imaginar que o teu fluxo de caixa para a tua operação aqui é de 180 dias. 6 meses. Quando a gente contrata o corretor, a gente já fala que ele tem que ter um fôlego de 6 meses. Porque é o teu ciclo. É o teu ciclo, é o teu lead time de produto. Isso a indústria ensina direitinho. Quando eu trabalhei na indústria, aprendi isso direitinho. É o teu lead time.
Outra coisa, o funil de vendas que você está vendo de entrada hoje é o teu reflexo daqui 6 meses. Sim. Então, se o teu número de lead cai hoje, você não tem, Meses. vai doer daqui 6 meses. E aí o cara não tem esse mínimo de planejamento, de gestão, de controle. O corretor tem que ter isso na vida dele. Se ele não tiver isso na vida dele, ele está ferrado. Agora pensa o seguinte, ao longo de 6 meses, a quantidade de relacionamento que ele pode implantar, que ele pode fazer um seeding, né, que os americanos chamam de seeding, de semear. Para ele sair fora desse ciclo vicioso. Encurtar a jornada. Entendeu? Então, assim, tem tanta estratégia que o cara pode usar, tanta coisa que ele pode fazer que está relacionado e está escrito nos clássicos ali, tá? Leiam os clássicos, os livros de administração, tá escrito ali. O Kotler vai te ensinar a fazer isso e tal. Vai nessa pegada. Você vai aprender o básico. Uma das coisas que a gente trabalha muito aqui para encurtar essa jornada é o cara trabalhar a lista de contatos dele. Quando ele entra, primordial, trabalha a lista de contatos. Fala para todo mundo que você é corretor, fala para todo mundo que você trabalha nesse nicho e se eles conhecem alguém que pode indicar para você. Então, é desse maneira que a gente consegue encurtar essa jornada. Porque está ligado à confiança, né? A relacionamento. E está ligado a uma outra coisa também. Está ligado a DNA, o que eu chamo de DNA evolutivo. As pessoas andam com seus similares. Sim. Você está casado, você vai andar com os casados. Você é casado com filho, você vai andar com os casados que têm filho. Você separou, você volta para os solteiros. Você não está casado. Você sabe se você é casado e anda com solteiro, você já sabe que está dando ruim. Então é um filtro que você tem que ter. Já é um indicador de que tem uma coisa errada aí. Repensa. Né? Mas assim, e quando você olha para essa similaridade que o ser humano tem, é um processo de você se aproximar dos seus similares. Por que o cara tem que trabalhar o relacionamento dele? Porque as pessoas tendem a confiar nos seus similares. Né? Eu tenho um amigo meu que é advogado e ele trabalha muito com a galera do agronegócio. Assim. E aí, quando eu encontro com ele em São Paulo, ele não mora aqui, ele mora em Rio Verde. Né? Mas quando ele está aqui em São Paulo, ele está BMW, Rolex, terno, blá, blá, blá. Quando você encontra com ele lá, é butinão, camisa aberta até o peito, calça jeans suja de terra. Porque se ele chegar de Rolex e terno lá, os caras falam... Não comunica, né? Não comunica. Então, o negócio imobiliário é muito isso também. Ele está muito ligado a essa empatia que você gera com seus similares. E aí, para o corretor alavancar negócio de cara, onde é que estão os seus similares? Estão nos seus relacionamentos. À sua volta. Onde estão os meus similares? Estão nos meus relacionamentos. Por quê? Porque os meus similares aceitam as minhas indicações. Se eu pegar um cara muito high-end, né, e der uma indicação para ele, olha, lá em Miami, vai em tal lugar. O cara olha para mim e fala, porra, velho, não vou lá nada, entendeu? Os lugares que você frequenta para tirar foto são os lugares que eu frequento. Sim. Cara, como no dia a dia. Eu entrevistei o Everton, aqui, ele é da Plano e Plano, e ele falou uma coisa que eu, assim, concordo e já falei em alguns episódios aqui. Ele falou que um dos problemas do mercado imobiliário é que ele começa, às vezes, com uma grande mentira. E qual é essa grande mentira? Na hora das pessoas contratarem os corretores, eles vendem que é um mercado milagroso, que do dia para a noite o cara vai ficar rico. É porque senão não consegue contratar e a gente trabalha essa questão de 6 meses aí, se o cara não estiver preparado, ele tomou fumo. Mas vamos lá, o mercado de lançamento também ele é mais cruel com o profissional. Muito. Então vale essa história Alice no País das Maravilhas, porque senão o cara não contrata também. E vamos pensar o seguinte também. Não vou generalizar, mas na média o corretor de terceiros é um corretor melhor do que o corretor de lançamento. Eu não vou dizer melhor, mas eu vou dizer mais preparado. Quando eu digo melhor, eu estou no sentido de mais preparado. Né? Cara, eu vim de lançamento. Eu não estou falando melhor de que é uma pessoa melhor do que é um... Não, estou falando um cara mais preparado. Sim, eu vim de lançamento. Quando eu cheguei no mercado de terceiros, que eu olhei, eu falei, mas para que tem que ter essa matrícula aqui? O que é isso? É um outro mundo que lida com variáveis muito diferentes. Eu tinha que apresentar a maquete, decorado e a planta. E vender um projeto que ia sair daqui 3 anos. Não, e é uma venda que às vezes é uma venda muito relacionada a impacto, é aquele momento. Pô, tem muita coisa ali no lançamento que é diferente. Que eu acho que tende a diminuir. Na minha visão, o mercado primário tende a diminuir esse tipo, porque quando a gente olha os mercados mais maduros, já não existe mais essa doideira. Até porque essa doideira está muito relacionada ao sonho do brasileiro, da casa própria e tal, não sei o quê, que ao longo de algumas gerações eu acho que isso também deve diminuir. Assim. Não é uma visão que eu tenho. Acredito na forma assim que é trabalhada hoje. Agora uma dúvida, você
há muitos anos vai para fora do Brasil para entender o que está acontecendo lá, leva a galera, até queria que você falasse um pouco da próxima edição aí, para ver o que está acontecendo lá, para olhar aqui para falar, a gente tem muito que mudar. O que você tem visto lá fora que você acha que ainda aqui está atrasado e coisas que você já viu que hoje a gente está trabalhando aqui no Brasil? Por exemplo, o conceito dessas imersões, quando nasceu, também acho que a gente foi o primeiro grupo de imersão que fez isso, assim. A coragem, né? Que a gente estava falando de empreender. Vamos fazer e tal. Coragem. E aí depois um monte de gente fez e copiou mesmo ali até o modelo, como a gente faz. É a mesma receitinha, assim. Que eu fico lisonjeado de ver que foi assim. Porque a gente, de fato, criou um negócio que faz total sentido para o mercado. Mas o objetivo era, vamos lá entender o que está acontecendo, para o cara entendendo o que está acontecendo lá, ter os insights para melhorar a operação dele aqui. Esse sempre foi o objetivo. E, cara, você tem insights absurdos ali. Eu que vou lá, fui agora em abril, estou indo, agora em setembro estou indo de novo. Eu já vou encontrar um outro mercado em Miami, porque o mercado em Miami a cada 6 meses ele é diferente. Eu já encontrei um mercado em abril de pós-pandemia que eu nunca imaginei que eu fosse ver em Miami. Nunca imaginei. Eu falei, caraca, tá assim, né? E agora eu vou voltar para lá e já tenho umas referências de que muita coisa que eu vi já não está rodando mais, que já tem outras coisas rodando e tal. E aí depois, o ano que vem, a gente tem uma outra edição, eu conto para você um pouco do que vai ser essa outra edição. Mas assim, o que eu vejo lá? Primeiro, é um mercado muito maduro. O mercado americano é o benchmark do mundo no imobiliário, porque ele é estruturado, ele é organizado, o conceito de partilha de imóveis, de rede, assim... O MLS, por exemplo, que é uma rede de compartilhamento de imóveis, tem mais de 100 anos, cara. Os primeiros MLS são de 1912, né? Então, assim, o modelo que a gente utiliza de comercialização, que é o modelo que é o padrão que o mundo utiliza, 6% na intermediação, o corretor intermediando para terceiros e tal, nasceu na Califórnia com o Colbert Coldwell na Coldwell Banker quando aconteceu o terremoto. Está lá, histórico isso. Quando teve o terremoto que destruiu em 1906... São Francisco foi destruído, tal. O Colbert Coldwell falou, não, aqui os nossos corretores só vão fazer negócio para terceiros, não vão fazer negócio para si próprio. Então, este modelo que foi adotado pelo mundo inteiro, porque gera uma credibilidade, você concorda? Sim. Se eu estou fazendo um negócio com você e não é para você que você está fazendo o negócio, é para um terceiro, tem um nível de credibilidade maior do que se você tiver... o Felipe me falou que vale 10 mil a casa e ele vai comprar por 10 mil. Pô, tá estranho isso, né? Você querer levar vantagem. Assim, e era o que acontecia, frente, né? Então, quando o Colbert Coldwell criou esse modelo lá atrás, o mundo adotou. Então, você imagina, este mercado, ele é a semente, ele é a raiz de tudo que a gente viu depois. Então, ele está num nível de evolução de estrutura, de organização, de respeito mútuo entre os players. Cara, eu tive contato com alguns americanos que eles já não falam em 6%, eles consideram 3% porque ele já sabe que tem que fazer a parceria. É o side, ele considera o side, porque lá eles dividem por sides, né? Então, Sim. Todo negócio tem 2 sides, o do comprador e do vendedor. Então, ele já fala dos 3, não pensa no 6. E aí, ele se for te dar uma indicação, ele te dá uma parte dos 3 dele. Os 3 do comprador, ele não vai mexer. Exatamente. Do cara. Você tem geralmente 2 corretores representando um negócio. Isso dá um nível de credibilidade para o corretor, dá um nível de credibilidade, de amadurecimento, de discussão e tal, que é outro perfil. Então, é muito disso que você vai ver lá quando você vai com a gente. Além disso, o relacionamento entre imobiliárias e as construtoras. Quando a gente começou a fazer os primeiros cafés, a gente era desconhecido, ninguém sabia quem a gente era. Hoje já é diferente, hoje a gente consegue fazer o café dentro da sala de uma construtora. Os caras oferecem para a gente os espaços, a gente já ganhou algum nível lá de conhecimento e tal. Então, isso muda tudo, porque o cara tem a vivência do como é que é um plantão. Pô, é uma doideira, né, cara? Você pega agora o Waldorf Astoria que a gente teve lá. Os caras gastaram $20 milhões num plantão. $20 milhões para fazer um plantão de vendas. Então, se os Estados Unidos é a terra do marketing, né? Você imagina o que o cara não faz de marketing num plantão de vendas, que eles não chamam de plantão, eles chamam de sala de vendas, né? Numa sala de vendas onde o cara botou $20 milhões. O nível de... Coisa. Cara, nós estamos falando de $100 milhões, cara. Numa sala, empreendimentos aqui, né? Numa sala de vendas, que ele vai desmanchar depois e tal. Então você imagina o nível de atendimento que você tem, o nível de material que você tem, o nível de automação que você tem.
Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de vendas onde as torneiras de água quente e fria funcionavam com água quente e fria, o tipo de pressão que você vai ter. É a experiência real, né? Não, a experiência é real num ponto. Eu até botei um vídeo no meu... Eu vou te mandar esse vídeo depois para você postar também no teu... Coisa, se quiser botar na descrição aqui o vídeo. Que é... você está comprando um apartamento no Waldorf Astoria. Então, em todas as janelas do decorado, eles colocaram um painel de 4K. Que dá uma realidade visual absurda. E assim, Felipe, a menina com a Karina, uma brasileira, que é a corretora. Você vai comprar o 8º andar virado leste. Muda. Essa é a sua vista ao amanhecer. Essa é a sua vista no pôr do sol. Essa é a tua vista num dia de sol. Essa é a sua vista num dia nublado. Essa é a sua... Entendeu? Com chuva. Você quer ver como é que é a vista em dia de chuva? Isso. Esses dias eu fui visitar um empreendimento e aí a corretora de parcerias falou assim, esses dias o cliente comprou o 8º andar e pediu pro corretor se podia subir um drone para entender como que vai ser a vista dele. E aí o cara foi subir, cara, bateu o drone quebrou, o cara saiu chateado, o drone super caro. E você trazendo essa ideia de, aqui ele já mostra para você a vista em vários cenários, em várias condições do teu apartamento com a tua vista real do que vai ser. E assim, o nível de realidade que você está no apartamento, você fala, cara, eu estou no apartamento do 30º andar. É absurdo. A qualidade de imagem e tal. Iluminação, tudo é perfeito como tem que ser. Aí, essa é uma experiência que você entende lá e que é imersiva no processo. O que aconteceu? 2 caras de Goiânia que foram com a gente fizeram de uma maneira adaptada, obviamente, porque tem que trazer para uma realidade do Brasil, mas o cara traz para cá e já tem incorporador em Goiânia usando coisas parecidas. Então, o objetivo dessas nossas imersões são essas, é de você levar o cara para um ambiente real, né? E aqui eu vou fazer uma consideração que eu acho muito importante sobre Miami aqui. Existem outros mercados de luxo no mundo. Vou dar um exemplo que é o mercado de Dubai. É legal? Legal. Tem muita gente que já foi com a gente para Miami e que já foi para Dubai com experiências de imersão também. A grande diferença é o seguinte: Miami é orgânico. Miami é a evolução natural de uma cidade que cresce e se desenvolve de maneira orgânica. Aquilo é o mundo real. Dubai é um cenário que foi implantado com muita grana, de maneira artificial, fazendo rodar. Tem diferença nisso? Tem. Diferença nas relações. As relações do mercado, os pontos de fricção do mercado são muito diferentes, né? Então, eu acho que essa é a parada, que o cara vai lá e vê, fala, é assim que as construtoras fazem aqui. Aí eles perguntam, Daniel, quando vocês têm uma situação dessa, como é que resolve? Isso resolve desse jeito, isso resolve daquele jeito. O cara fala, por que eu não estou fazendo isso no Brasil, cara? É muito melhor, é muito mais inteligente. Então, essas são as sacadas que a gente tenta provocar. E ao longo de... A gente está indo agora... Setembro, agora eu faço a 9ª edição. Dessa 9ª edição, de novo aquela história do cara que vai mais de uma vez, né? Da rescindiva ali do cara. Tem gente que já foi 4 vezes com a gente para Miami. Tem gente que já foi 3. Nesse grupo que está indo agora, que é um grupo menor, todas as pessoas já foram no passado. Eu tô até com um problema, porque eu falo assim, tipo... Eu virei para a galera e falei o seguinte, a parte teórica eu vou pular. Eu vou trazer algumas coisas novas que a gente sabe que tem sobre o mercado, mas toda aquela parte contábil e tal, não tenho o que falar para vocês. Não mudou, é a mesma coisa, é lei. Aí os caras, não, beleza, a gente quer ver os empreendimentos. E aí eu vou conseguir, agora como é uma turma menor, levar os caras dentro dos empreendimentos prontos. Então eu vou conseguir levar os caras dentro do Porsche, dentro do Armani, dentro do Turnberry, que é muito legal você ver o empreendimento que você visitou depois pronto. E isso é uma imersão para todo mundo, para o cara do Casa Verde e Amarela até o cara do Altíssimo Padrão. Né? Eu acho que é uma experiência que vai te transformar. E quando ela nos transforma nas visitas, eu vou te falar uma coisa. Vou te dar um exemplo de um negócio que é sensacional. O Daniel Ikovics, que é o nosso parceiro lá, tem uma imobiliária com aproximadamente 80 corretores, entre 80 e 100 corretores. E você tem a tua imobiliária aqui. Quantos corretores você tem aqui? 30. Na hora de fazer uma reunião com esses 30 corretores, dá um trampo, né? Pedir silêncio. Pô, pessoal, parou aí, vamos prestar atenção. Foca aqui agora, vamos lá. Imagino que deva ser assim, né? O Daniel também tinha esse problema. Aí o Daniel criou um negócio lá que ele copiou da escolinha das filhas.
que todo ano ele elege uma música que é a música do ano. Então, no dia 1º de janeiro, este ano, a música do ano, a música tema do ano na empresa vai ser essa. Tá o salão de vendas lá, tem a reunião agendada, ele, coloca a música. Aqueles 3, 4 minutos que a música está rodando, é o tempo que a galera... é a música tema da empresa. Vai começar a reunião daqui a pouco. Então, quando acabar a música, a reunião começa. A galera já começa a se organizar. Então, é um insight idiota. Mas é uma maneira que você vê, olha que jeito legal que eu tenho aqui de ajustar a minha equipe para trabalhar ou de criar foco na equipe dentro de uma música. Toda vez que essa música tocar, é porque vai ter algum comunicado importante para a empresa, para falar e tal. Então, vai criando que eles fazem com a educação das crianças lá no E eu lembro que duas coisas. Depois lá do evento em Campinas, antes da pandemia, a gente estava conversando e você falou, cara, às vezes você tem um conhecido que você nem sabe que está olhando o imóvel lá. Não, isso é muito comum. Né? E tem outro ponto, que foi inclusive o Daniel, que ele fez videoconferência, né? E ele falando que o evento que eles utilizam para atrair os clientes são eventos, por exemplo, falando de como que é os seus filhos estudarem lá. Começa amanhã. Eu tô em São Paulo hoje, eu viria para São Paulo amanhã. Mas aí a gente combinou de fazer a gravação do podcast, então eu vim hoje. Mas amanhã eu estou aqui porque em São Paulo o Daniel chegou hoje. Ele vai estar em São Paulo fazendo um evento dele, exatamente este evento. Que é como é que você compra um imóvel em Miami sem precisar de mim. Como é que você adapta seus filhos? Olha, os caras das construtoras são essas. Ele ensina pro cara a rota. O cara fala, eu vou comprar com esse cara, porque esse cara manja todo mundo, conhece todo mundo, adaptação de filho na escola. Então tem todo um processo que é feito. Agora, por exemplo, tem uma fase muito de proteção. A galera está pondo muita grana fora, porque a gente vai passar por agora a eleição, talvez novo governo, não se sabe e tal. Está se falando em guerra, recessão mundial. Então, muita gente pega capital para proteger em moeda forte e o imóvel acaba sendo um lastro interessante porque ele é sólido, né? É melhor do que comprar papel nessas horas. E aí, o Daniel está vindo agora mais com essa pegada para o evento, para falar um pouco sobre isso. Então, vai falar um pouco sobre capital, sobre transferência de capital, etc. e tal. Mas o que é bacana nessa história toda e na imersão, o que é sensacional? É que você vai para lá com a tua visão, com o teu repertório, com tudo aquilo que você está... E você sai de lá com insights que nem eu sequer tive. Por isso que o mais legal da experiência toda é exatamente o grupo. Os grupos continuam montados. Eu tenho aqui, os que grupos, é aquilo que a gente falou lá atrás, network, quem são as pessoas que você se... Os grupos estão quem todos são as montados. pessoas que você se relaciona? Porque se você tá num evento desse, você tá com pessoas que também estão pensando diferente igual você. E aí você começa a expandir também com pessoas... E aí você faz o relacionamento, as pessoas continuam se conversando, desdobram relacionamentos, sai negócio daquilo que foi ali a viagem. Aí as pessoas têm visões diferentes, compartilham a visão ali dentro, trazem as suas experiências. Então, era um negócio que começou com corretor, a gente começou com corretor, hoje vão corretores, vão arquitetos, vão construtores. Acabou ampliando porque é a sinergia do mercado. E aí, para o ano que vem, a gente vai ser a 10ª edição em Miami. Né? Essa vai ser a 11ª edição internacional, porque a gente tem 9 em Miami e 2 em Portugal. E a do ano que vem, em maio do ano que vem, nós vamos fazer a 10ª edição em Miami. E aí a gente falou, precisamos 10, né? Mudar o formato, criar um formato novo, tentar agregar mais valor e tal. E aí o que a gente pensou foi uma coisa totalmente insana, mas que vai dar certo, que é assim, a gente vai fazer para corretores brasileiros, mas eu estou trazendo corretores da Europa, Portugal e Espanha. Estou trazendo corretores da América Latina, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Venezuela. A gente está levando toda essa galera para Miami, porque o mercado de Miami tem muito a ver com o mercado latino-americano. Ele é muito movimentado pelo mercado latino-americano. Tem uma conexão muito forte agora com a Europa, porque os americanos estão comprando imóveis, principalmente em Portugal. Tem uma migração muito grande que está acontecendo nesse sentido, né? Porque os preços em Miami estão ficando muito altos, os nova-iorquinos estão mudando, os bilionários estão mudando da Califórnia, de Nova York para Miami. Então, por exemplo, em abril agora não tinha uma penthouse à venda em Miami. Todas as penthouses estavam... Se você fosse um bilionário e quisesse comprar uma penthouse, só com ágio, só com overprice. Então, e mesmo assim tinha que achar alguém a fim de vender. Muito disposto a vender. Então, o que acontece é que a gente vai fazer um evento desse tipo e aí nós vamos fazer dois eventos em português e espanhol em Miami, pensando nesses públicos, a parte terrestre de viagem, de levar para os empreendimentos, de toda a teoria de dinâmica de mercado, mais coisas que a gente sempre acaba acrescentando de tecnologia e tal.
E aí a gente vai finalizar com um cruzeiro para as Bahamas. Então a gente já negociou com o pessoal da Norwegian, já compramos lá, já pagamos as cabines e tudo mais. E a gente vai terminar com um cruzeiro nas Bahamas. Ah, é só cruzeiro? Não, dentro do cruzeiro vão rolar as palestras específicas também. Mas o grande objetivo é aproximar corretores, que é uma coisa que muita empresa estrangeira diz que faz, as redes, né? Ah, não, mas você vai no fundo para uma convenção internacional de alguma grande marca, é basicamente uma lavagem cerebral de marca. Só tem eles. Né? Ali não, ali a gente quer juntar. Então é um passo ousado do café de querer se tornar uma referência. Um centro de conexão? De conexão, que já é. O café sempre foi isso. Ele sempre foi uma referência de conexão de bons profissionais. E juntar essa galera agora assim num nível internacional. De novo, a gente está assumindo ali uma coragem, um risco, estamos botando a tudo aquilo que o empreendedor precisa ter, né? Estamos lá, né? A gente ficaria horas segurando aqui de um lado, né? E com fé que vai rolar, vai dar certo. A gente ficaria horas aqui, estamos indo para quase 1 hora já. E eu queria te fazer uma pergunta. Cara, na minha cabeça, eu não sei nem se foi essa ordem, mas é muito do que eu vi. A gente começou a falar muito de Miami, depois veio a onda Portugal, e algumas pessoas falam em Dubai, você deu uma explicação que para mim foi sensacional. Existe algum outro mercado que a gente precisa começar a ficar atento, que você acha que pode ser uma bola da vez futuramente? Não tem um mercado que você precisa ficar atento, mas o que você precisa ficar atento é o seguinte. E aí eu já vou fazer até um jabá aqui de convidar. Aliás, você tem um espaço de treinamento aqui, não tem? Tenho. Vamos fazer o Game Changer, que é o workshop que eu tenho. Verdade, a gente ficou de fazer isso daí. Esse é um workshop. Quando eu conversei com você naquela época, a gente nem tinha isso aí, não tinha desenhado isso. Eu desenhei um workshop que eu vou fazer agora, dia 31 de agosto. É a primeira vez que eu vou fazer em João Pessoa, por questões de relacionamento que eu tenho com a cidade, com os profissionais. Lá, de fato, eu tenho muitos amigos e a cidade me recebe bem e sempre me dá um feedback muito bom, real, sabe, das coisas assim. E eu vou fazer agora. Eu formatei um workshop baseado nessa minha nova visão. É uma nova alavanca que eu acho. Assim como eu fiz o Top Producer lá em 2015, que trouxe o 3CP, trouxe a visão de que a gente precisava olhar para varejo, trouxe um monte de visão diferente, o Game Changer é a mesma coisa. Que é fruto de todo o meu estudo de imersão que eu fiz durante essa pandemia, de releituras que eu fiz de mercado. E aí a dica é essa. Eu acho que agora a gente está entrando num momento em que o mercado imobiliário cada vez ele vai ser menos imobiliário. Veja bem, não estou dizendo que ele não é um mercado imobiliário. Ele cada vez as variáveis que o corretor vai ter que ficar atento é menos imobiliário. Cada vez mais o imóvel vai ser um ativo e menos um patrimônio. Quando eu digo patrimônio, é aquele patrimônio sólido que o cara passa a vida. Óbvio que vão existir realidades distintas. Não dá para a gente botar todo mundo no mesmo balde, porque existe aquele cara que a moradia para ele é essência, principalmente nas faixas mais populares. Mas vão mudar também. Porque o problema de moradia no Brasil não vai ser resolvido com Casa Verde e Amarela, com Minha Casa Minha Vida, com Casa Azul e Vermelha, não importa a cor que tem esse negócio. O problema de moradia no Brasil vai ser resolvido através de locação, como aconteceu na Europa, como aconteceu nos Estados Unidos. O Brasil vai ter que ir para o mesmo caminho, que aí os caras vão construir imóveis de melhor qualidade para um fundo administrar, a Caixa, ao invés de pagar subsídio, vai pagar a locação para o cara, o crédito do cara fica liberado para ele consumir outras coisas, consumindo mais coisas, ele gera... aqui dá um outro podcast de teoria econômica. Interessante. De teoria econômica baseada em locação. Eu acho que a gente está indo para esse caminho. Acho não, eu tenho certeza. Eu tenho minhas fontes que me indicam que Será que lá na frente você vai falar? Eu falei isso lá atrás. Então anotem aí. O mercado de imóveis populares, o déficit habitacional brasileiro será resolvido com locação, não será resolvido com vendas. E já existe um plano em curso para isso. Isso é uma questão de política de governo, política social, e vai ser assim porque foi assim no mundo inteiro. E a gente está malhando em ferro frio com esse negócio de Casa Verde e Amarela. E aí, eu volto a dizer... Vende Casa Verde e Amarela e o déficit habitacional só cresce. E eu volto a dizer, o mercado imobiliário se fala muito, muito, muito só de vendas. E a gente precisa se atentar para o mercado de locação. O mundo de locação é gigantesco. E aí eu vou te dar uma outra dica, que tem muito a ver com o que eu já ia falar. Então, o que está acontecendo hoje entre o mercado imobiliário é que ele cada vez mais está entrando dentro do mercado financeiro. Eles sempre tiveram uma sinergia muito grande. Quem me acompanha sabe que eu já falo de mercado financeiro há muito tempo. Já é um negócio Sim. que eu gosto de estudar, gosto de entender, estou lá o tempo inteiro falando sobre isso. E aí, obviamente, isso foi me dando uma vantagem de tentar entender esse movimento. O
Mercado imobiliário e o mercado financeiro sempre foram muito sinérgicos, do ponto de vista de que a gente só tinha venda quando os bancos davam crédito, a gente, quando tem crédito farto, o mercado vai num ritmo melhor, quando o crédito é menos, enfim, sempre foi assim. O que está acontecendo agora, e que a gente tem novas dinâmicas de crédito aparecendo, novos formatos, esse governo mudou muita coisa, esse governo que passou agora aí, mudou muitas regras dentro do Banco Central, as pessoas, de uma forma geral, não têm ideia disso. Mas muitas regras foram modificadas ali, vírgulas foram trocadas, isso amplia muito a capacidade de produtos de crédito no Brasil. O que vai acontecer é que o mercado imobiliário e o mercado financeiro, eles não vão ter só uma sinergia paralela, mas eles vão ter uma sinergia operacional. Cada vez mais o mercado financeiro vai operar dentro do mercado imobiliário e cada vez mais o mercado imobiliário vai operar dentro do mercado financeiro. Então a grande dica para o corretor é: não fique ali olhando míope de um jeito só para o mercado imobiliário. Comece a estudar mercado financeiro, comece a entender de produto financeiro, porque cada vez mais o imóvel vai ser um ativo. E aí você fala assim, qual é o próximo mercado da vez? O próximo mercado da vez é o seguinte. Você já ouviu falar de visto para nômades digital? Não. Existem já hoje, se eu não me engano, 12 países que já aderiram ao tipo de visto para nômade digital. Você comprova que você é um cara que não depende de escritório, que você trabalha na internet e você recebe um visto de trabalho para aquele país, por um período. É isso. Qual é o próximo país? É o não haver um próximo país. É a quebra da fronteira do dinheiro, é a quebra da fronteira do trabalho, é a quebra da fronteira cultural, é a quebra da fronteira de um monte de coisa. Esse é o mundo que a gente vai viver daqui para frente. Entendeu? Os desejos, as aspirações de compra, de consumo são cada vez mais próximas, né? Então, as pessoas no mundo, um adolescente nos Estados Unidos quer consumir as mesmas coisas que um adolescente no Brasil, as marcas são cada vez mais globais, o mercado imobiliário vai ter que se inserir nesse jogo e o profissional do mercado vai ter que se inserir nesse jogo. É um game changer. Se você quer saber um pouco mais, segue ele, Guilherme Carnicelli. Além de informação do mercado imobiliário, você vai ter muito blues e alguns solos de guitarra perdidos por lá, tem uns carros antigos de vez em quando. De vez em quando. Assim, a minha rede pessoal ela é uma mescla do que eu sou, de verdade. E às vezes umas fotos de Campinas conhecendo a cidade. Que eu às vezes estou caminhando na própria cidade e vou fazendo turismo. Mas assim, a minha rede social ela é muito a minha essência, sou eu. E aí tem a rede do café lá, o Café Imobiliário Oficial, que aí é só coisa relacionada a trabalho mesmo, a postagens do mercado imobiliário. Se você me perguntar um dos caras que se eu indicaria no mercado imobiliário, é esse cara que está aqui na minha frente hoje, já falei isso para você. Muito obrigado. Sou um grande fã, paro para ouvir você de verdade, acho que acrescenta demais. Obrigado. Acho que falta pessoas com a sua qualidade, com a sua visão de mercado para dentro do nosso mercado. Eu fico envaidecido pelo elogio. E aí, para a gente encerrar aqui, eu queria te perguntar, para você, água, café ou chopp gelado? Que hora do dia, né? A hora que você quiser. Porque de manhã é café, mas depois do meio-dia é chopp gelada, né, cara? Isso aí. Bateu o meio-dia é chopp gelado. Guilherme, obrigado por ter participado, compartilhado com a gente. Foi um prazer. Galera, mais um episódio no ar. Se você ainda não viu os outros, muita coisa bacana. Informação a rodo. Corre lá, segue a gente. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. E eu já te falo, corretor, muitas vezes você sabe o que fazer, sabe como fazer, você às vezes só não faz e por isso não tem mais resultado. Então vem com a gente e até o nosso próximo episódio. Valeu!